Olá pessoal, tudo bem? Desculpa um pouco a voz, tô meio rouco, né? Mas nós vamos falar hoje da Lei 2651, que é uma lei que fala sobre os conselhos para o concurso de Santos, tá? Então eu vou fazer aquilo, né? Vou ler a lei com vocês e vou fazer comentários sobre a lei, sobre coisas que são importantes. Antes de tudo, gente, é muito importante você organizar sua rotina de estudos, né? Você saber acordar e saber no dia o que você vai estudar, o que você vai fazer. Isso ajuda muito a você conseguir sucesso nas suas aprovações, tá? Então vamos lá, Lei 2651, que dispõe sobre o Conselho de Escola e da outras providências, mais um instrumento aí daqueles da gestão democrática, né? Foi na época do prefeito João Paulo Tavares Papa, e aqui começa com o capítulo 1, que é da Constituição, dos objetivos e competências dos conselhos de escola. Então, o artigo 1 fica instituído o conselho de escola no âmbito de cada unidade municipal. Então, todas as unidades municipais de educação do município de Santos têm que ter um conselho de escola. Isso faz parte daquilo que eu falo do DNA da gestão democrática, tá? Segundo artigo, né, a autonomia do conselho de escola será exercida nos limites da legislação em vigor, tá? Então, sempre obedecendo a lei, obviamente, das diretrizes de política educacional definidas pela Secretaria Municipal de Educação e do compromisso com a democratização das oportunidades de acesso e permanência na escola pública a pública de todos que a ela tem direito. Então, aqui as bases, né, do funcionamento do conselho, autonomia, mas essa autonomia dentro da legislação, obviamente, dentro das diretrizes, né, e com compromisso com a democracia e a garantia, né, sempre atuando para garantir aquilo que é essencial, que é o acesso e permanência para todos aqueles que têm direito. Artigo 3. Ao conselho de escola caberá estabelecer, no âmbito da unidade escolar, diretrizes e critérios gerais relativos à sua ação, organização e funcionamento e relacionamento com a comunidade, compatíveis com as orientações da Secretaria Municipal de Educação, por meio de seus diversos órgãos centrais ou intermediários, participando efetivamente na implementação de suas deliberações. Então, artigos aqui de formalização, de como funciona, de que tem que seguir, né, as diretrizes, isso enfatizado aí várias vezes. Artigo 4. O Conselho será um centro permanente de debates para articulação entre os vários setores da unidade, tendo em vista o atendimento às necessidades comuns e a solução dos conflitos que possam interferir no funcionamento e nos programas e nos problemas administrativos e pedagógicos que esta gerencia. Então, o conselho é aquele parceiro que está ali para ajudar-nos nas dificuldades, nos conflitos, né, quando ocorrerem, e também para garantir ali uma boa gestão. E, claro, é o campo ali de participação democrático de vários setores da escola. Artigo 5, né? Então, aqui o conselho de escola tem como objetivos, tá? Inciso 1. Constituir base de democratização da gestão da rede municipal de ensino. Isso é muito falado, né? Inclusive quando tem questão dissertativa, é um dos itens que você tem que mencionar, né? Certo? Do conselho de escola, que é um importante órgão aí na questão da gestão democrática. A gente sabe que na prática, às vezes tem dificuldade, né, desse funcionamento aí tão pleno quanto a gente deseja, mas, né, é um dos instrumentos que está colocado, tá? Então, constitui base de democratização da gestão da rede municipal com a participação ativa do munícipe, certo? Então, aquilo que eu falo do DNA da educação, gestão democrática está no DNA da educação. Tem qualquer alternativa que foge disso, que limita a participação, que exclui, que restringe, você pode desconfiar, tá?
Então nós estamos vendo aqui. Por que eu falo isso? Para quando você estudar a legislação, você ter isso na cabeça. Lei, você precisa decorar? Não, lei você não precisa decorar. Você precisa entender o DNA, a alma da lei, né, que eu falo. Se você entender isso, é claro que fica muito mais fácil. Na hora que você bater o olho lá no artigo e tal, você consegue lembrar. Com o detalhe, né, que a Banquiban, ela costuma às vezes cobrar a letra da lei. Então, você tem que dar realmente fazer uma leitura mais atenta, porque às vezes eles cobram letra da lei. De acordo com o artigo 5, e coloca lá alternativas, várias alternativas que tem na lei, só que aí eles querem saber o que está no artigo 5, tá? Então, isso é uma característica da Banquiban, que, por exemplo, você não vai ver tão presente assim nas provas da VUNESP, tá? Então, 2, propiciar ampla participação da comunidade no processo educacional da cidade. E eu gosto muito de trabalhar com algumas palavras. Democracia, né? Ampla. A palavra ampla, ela combina muito com as leis atuais, com os autores pedagógicos atuais, né? Sempre que pensar, eu sempre falo, pensa amplo, né? Na educação a gente tem que pensar amplo. E a palavra ampla sempre aparece aí. Aquilo que eu falei. Tem palavras como restringir, diminuir, né? Palavras, você vai responder ao autor pedagógico, tá lá, memorização, você já desconfia que pode estar errado a questão. Então, inciso 2, propiciar ampla participação da comunidade no processo educacional da unidade. 3, garantir a democracia plena da gestão financeira da unidade de ensino. Então, as escolas, elas têm algumas verbas, né? Ou pela PM, ou pelo PDDE, né? Programa que o governo faz já há muito tempo, que envia dinheiro para as escolas. Então, também que as pessoas saibam, definam o que vai ser investido, de que forma, né? Claro que dentro dos aspectos legais que regem o gasto desse dinheiro. 4, contribuir para a qualidade do ensino, né? Então, importante também integrar, a palavra in também, né? Sempre o prefixo in, ele está muito ligado ao que eu falo do DNA, inclusão, interdisciplinaridade, integração, né? Então é uma das coisas chaves aí para você ir prestando atenção. Inciso 5, integrar a palavra todos também, os segmentos da unidade na reflexão pedagógica e metodológica, tá? 2 palavrinhas importantes aqui. 6, integrar a unidade de ensino no contexto social. Outra coisa importante, tem caído muito isso, contexto social, sobre valorizar a questão local, tá? Econômica e cultural da região em que está inserida, né? Então, aspectos interessantes aí. 7, levar a unidade de ensino a interagir, olha o IN aqui, né? Em todos os acontecimentos de relevância em sua área de abrangência, tá? E ser uma das instâncias da construção e do exercício da cidadania. Então, olha só, tudo isso aqui no artigo 5, aí eu, por exemplo, quando eu estudo, eu coloco assim, artigo 5, né? Então, não vou colocar tudo, aí vou colocar algumas coisas interessantes, vou colocar presença da palavra integrar, presença da palavra todos, né? Que eu já incorporei aqui no DNA da educação. Por quê? Na hora da prova, na hora que eu vou ler, eu vou lembrar, isso aqui, tá certo, né? Porque às vezes a gente não vai lembrar da lei integralmente, mas a gente vai lembrar da essência dela, daquilo que compõe a lei, né? Do seu DNA, da sua alma, que define aquilo que a lei está falando. São atribuições e competências do conselho da escola. Então é muito importante, voltando aqui, saber os objetivos, né? Isso é o que as bancas costumam perguntar, e também saber sobre as competências do conselho de escola. Então, inciso 1, deliberar sobre as diretrizes e metas da unidade municipal de educação, tá? B, a captação e o investimento de recursos próprios ou recebidos pela unidade. Então, ela tem que deliberar sobre essas questões.
A criação das normas regulamentares com a finalidade de dinamizar sua atuação e facilitar sua organização. D. Projetos de atendimento integral ao aluno no campo do material, psicopedagógico, social ou de saúde. E. Programas regulares ou especiais que visem a integração escola, família, comunidade, também uma questão importantíssima, né? Se a gente está falando de gestão democrática, da participação de todos, é óbvio que a família, a comunidade tem que estar inseridos nisso. F. Alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica. G. Atividades extracurriculares extra-classe que visem o maior aprimoramento do educando. H. Os critérios para manutenção, preservação e cessão do uso dos prédios escolares. Então isso é muito importante, porque é o conselho que tem que discutir essas questões. Estou chamando a atenção para alguns itens aqui. Exemplo, querem usar a quadra, querem fazer uma festa, por exemplo, festa de aniversário na escola. Eu, por exemplo, quando fui gestor municipal sempre fui contra isso. Por quê? Entendo que abrir a quadra para a comunidade é uma coisa importante, porque várias pessoas vão usar, qualquer pessoa da comunidade pode usar, né? Desde que siga lá os critérios criados pelo conselho, de organização, de responsabilidade, né? Tudo isso. Agora, a festa de aniversário, eu entendia, por exemplo, como algo particular. Eu não vou convidar o bairro inteiro para minha festa, né? Então, é particular. E a escola, ela tem que servir de uso público, não de particular, né? Porque senão eu podia fazer minha festa lá, vou chamar meus amigos só, aí no outro fim de semana eu quero fazer um churrasco na escola, né? Então tem que ter esses cuidados na hora de decidir. Claro que o conselho vai criar as regras, vai criar toda a regulamentação para que seja feito isso. Eu gosto de contar essa história, né? Porque isso ajuda você a fazer os ganchos, que eu falo, ganchos mentais, para na hora da prova você lembrar. Porque legislação é uma coisa difícil, né? Difícil assim de lembrar. Eu tenho facilidade, mas então os ganchos, é verdade, o professor Fábio falou lá do sessão, contou a história lá da festa de aniversário. Então você cria o que eu chamo de ganchos mentais que auxiliam na hora que eu brinco, né? Que tu digita lá no teu Google para procurar informação no teu cérebro, e se ela não tiver de uma forma relevante, com alguma coisa que te puxe da memória, você muitas vezes não vai lembrar, tá? E matéria de natureza disciplinar envolvendo profissionais e alunos da Unidade Municipal de Educação, observando o disposto no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, Estatuto da Criança e do Adolescente e Regimento Escolar das Unidades Municipais. Então, questões aí disciplinares, né, regulamentares da escola. Inciso 2, elaborar com a equipe de educadores da unidade escolar o respectivo projeto pedagógico, observadas as normas da Secretaria de Educação e da legislação pertinente, tá? Então sempre tem que estar de acordo aí com as nossas leis. 3. Apreciar os relatórios anuais da unidade de ensino, analisando seu desempenho, tendo como parâmetros as diretrizes e metas deliberadas. Eu gosto muito de trabalhar com metas, né? E acho isso importante também para o concurso, você ter metas, sabe? Minha meta é ficar em primeiro lugar, ficar em 10º, passar, ter mais de 50%, você tem que ter meta, né? Recentemente eu fiz um seletivo, eu tinha uma meta, ficar em primeiro lugar, e assim consegui. Mas que você estabelece ali suas metas, claro, de acordo com a posição que você está. Não vai estabelecer uma meta inatingível, que senão te decepciona, né? Mas de acordo com o seu... meu objetivo é ser classificado no concurso de Santos. Meu objetivo é ficar em tal posição. Porque é importante você trabalhar com isso para você conseguir. E a mesma coisa na escola, que conforme
está a nossa lei colocando, é importante a gente ter diretrizes, metas para a gestão, para a gente saber o que vai fazer, onde a gente quer chegar, o que a gente vai conseguir. 4. Acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico da unidade de ensino, também importante. E aqui, importante, super importante, né? Capítulo 2 da composição do conselho de escola. Então, isso aqui, gente, é o que eu falo que as bancas gostam de eu perguntar, né? Quando tem números. E qual é a composição colocada aqui no artigo 7? Conselho de escolas compõe-se de, no mínimo, 9 e, no máximo, 39 conselheiros vinculados à unidade municipal de educação, além do diretor e do representante do Grêmio. Então, ó, é 9 no mínimo, ou no máximo 39, além do diretor e do representante do Grêmio Estudantil, tá? Cuidado com isso. Então, nós temos aí várias possibilidades, né, da banca construir questões para te pegar. Ó, na unidade, João Sobrinho, né, que não possui Grêmio Estudantil. Aí eles colocam lá, qual é o número, né? Enfim, elas podem criar uma história, não é muito característica do IBAN, seria mais da VUNESP, mas eu estou falando porque às vezes o IBAN dá umas... Outro dia eu vi uma prova que tinha uma questão que parecia bastante da VUNESP. O IBAN costuma ter provas com perguntas mais curtas, né? Mais curtinhas. Mas você pergunta, ó, de acordo com o artigo 7, qual é a composição do conselho de escola? Aí pode ter lá, no mínimo 7, no máximo 36, no mínimo 9, no máximo 39. Para você, com isso eles querem o quê? Saber se você realmente leu, estudou a lei, tá? Parágrafo único. Poderão ser conselheiros vinculados à unidade de ensino os alunos, os docentes, os funcionários, seus pais ou responsáveis legais dos alunos, tá? E aí o artigo 8 vai definir quantos conselheiros por cada unidade. É importante, né? Aquilo que eu falei. Poderia ter a pergunta assim, na escola João Sobrinho, que tem de 11, que tem 14 salas, 14 classes, né? Aí o detalhe, qual seria a pegadinha, né? Na escola não tem Grêmio, então, ó, né? Não teria representante do Grêmio Estudantil, certo? Então, muito cuidado, às vezes as bancas aprontam isso, né? Então, a gente precisa estar atento a esses detalhes da lei. Artigo 8. O número de conselheiros vinculados será determinado pelo número de classes ou turmas existentes na unidade escolar, de acordo com a seguinte proporcionalidade. Inciso 1. Até 10 classes ou turmas, 9 conselheiros. De 11 a 20, 19 conselheiros. De 21 a 30, 29 conselheiros. E mais de 30 classes, 39 conselheiros. Então, eu sempre associo assim, ó, até 10, 9, né? Tranquilo, essa primeira associação você vai ter que lembrar. Depois, ó, maior de 10, aí é 19. Maior de 20, aí é 21, 29. Maior de, mais de 30, aí é 39, né? Então, correlaciona aqui, né? Maior de 20, 29. Maior de 11, 19. Tá? Maior de 10, né? Então, começa aqui. Se passou de 10, já é 19. Até 10 é 9. Então você faz essa correlação, dá para lembrar, porque ó, vai aumentando aqui de 10 em 10, né? 9, 19, 29, 39. E aqui ó, é sempre, o primeiro é 10, depois é 11 a 20, depois 21 a 30. Então não é tão fácil, é até fácil lembrar isso aqui, tá? Correlação dá para você fazer boa aí. A composição do conselho de escola obedece à seguinte proporção. Aí você tem que estar mais atento aqui já mistura um pouco. Nas unidades municipais que atendem fundamental e profissional, a linha A, 40% de docentes, 5% dos especialistas de educação, né? Que são os demais funcionários lá, o coordenador, enfim, tá? 5% dos demais funcionários, 25% de pais ou responsáveis legais e 25% de alunos maiores de 12 anos. Dispor dos menores de 18 apenas de voz e os maiores de 18 voz e voto. Olha, atento a isso, tá?
Então é importante saber essa proporcionalidade aqui no ensino fundamental. Qual que tem mais? Docente, né? 40%, tá? 50% é dividido entre pais e alunos, já lembra disso, ó, 25, 25, né? Então, e aqui, ó, 50% é a maioria docente, 40%, depois 5% especialista, 5% funcionário. Então, a parte, vamos dizer assim, da escola, dos que são vinculados, são funcionários, 50%, sendo 40% professor, 5 especialistas, 5 demais funcionários. E aí a outra parte é dividida entre pais, 25%, e 25% de alunos maiores de 12 anos. Não esqueça, você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso, sendo que os menores só têm direito à voz e os maiores têm direito à voz e voto. E aí nas unidades de educação infantil e educação especial, a mesma formulação aqui para o pessoal da escola, né? 40% docente, 5% especialista, 5% demais funcionários. E aqui, claro, a comunidade dos pais, porque são muito pequenininhos, né? São muito pequenininhos ali ainda, então ainda não tem essa coisa, né, para participar ali do conselho. E aí a educação infantil e especial, 50% dos pais ou responsáveis legais, tá? Parágrafo 1, olha, embora eu já vi experiências de que escola de educação infantil, que as crianças de fora participam, né? Participam, e é bacana, né? Mas a lei de Santos aqui estabeleceu assim, né? Mas não impede você fazer um projeto para as crianças acompanharem, participarem, né? Ficarem ali atentos, alguns, né? Isso é interessante. Acho que a democracia a gente começa desde da creche e segue em frente, tá? Então 50% de pais ou responsáveis na educação infantil. Também não é tão difícil fazer essa correlação aqui, mas é bom você anotar, escreva, tá? Parágrafo 1. Caso os percentuais calculados sobre o número total de conselheiros vinculados não correspondam a números inteiros, arredondar-se-á para o número inteiro mais próximo. Parágrafo 2. O diretor de escola e o presidente do Grêmio Estudantil são considerados membros natos, né? Já falamos disso. Parágrafo 3. A composição dos conselhos de escola e a data de suas reuniões ordinárias ou extraordinárias deverão ser afixadas em local visível na própria unidade escolar. E artigo 10. As datas e horários das reuniões ordinárias e extraordinárias deverão ser afixadas em local visível na unidade escolar e com 5 dias de antecedência, tá? Então guarda isso aí, 5 dias de antecedência. Eu gosto muito de estudar a lei assim. Números, eu gosto de fazer uma folha, sempre anotar, artigo 10, reunião extraordinária, 5 dias de antecedência, né? Eu coloco assim, por quê? Porque eu uso esse material para estudar um pouquinho antes da prova, para dar aquela refrescada, né? É sempre importante, gente, você organizar seu dia de estudo, né? Ter um cronograma, no dia seguinte, revisão, porque isso fortalece o teu conhecimento. Leva daquilo que eu chamo de memória curta, né? Eu não vou me aprofundar aqui nesse tema, mas na memória curta para a memória de longo prazo, tá? Porque senão você acaba esquecendo, vai estudando coisas, né? E acaba não lembrando para a prova. Capítulo 3 da eleição do Conselho de Escola. Os conselheiros, artigo 11, serão eleitos entre seus pares anualmente nos primeiros 60 dias do ano letivo, com exceção do diretor de escola, que é presidente nato, tá? Não esqueça disso. Então, 60 dias, ó, outro número para você lembrar, né? E anualmente. Parágrafo único. Cada conselho eleito deverá elaborar e aprovar o seu estatuto e regimento interno na sua primeira reunião ordinária. Artigo 12. Cada segmento representado no conselho de escola elegerá sempre concomitantemente com os conselheiros efetivos igual número de suplentes que substituirão os primeiros automaticamente em suas ausências
e impedimentos. Artigo 13. Deixará de pertencer ao conselho de escola o conselheiro que perder seu vínculo com a unidade e com a comunidade, sendo substituído automaticamente por seu suplente já eleito. A pessoa mudou de escola, o profissional saiu da escola, obviamente, né, deixa de participar porque tem que ter vínculo com a unidade escolar. Parágrafo único. Em caso de um segmento não ter mais representantes efetivos ou suplentes, pelo motivo estabelecido no caput desse artigo, ou por desistência explícita, nova eleição deverá ser providenciada, sem a qual nenhuma reunião ordinária ou extraordinária do Conselho terá validade, né? Então, se todo mundo sair lá, precisa de uma eleição nova. Capítulo 4 das reuniões ordinárias e extraordinárias. Artigo 14. As reuniões ordinárias do Conselho de Escola terão periodicidade bimestral. São aquelas que todo bimestre, por isso que são ordinárias, tem que ocorrer, tá? Com o calendário anual de reuniões marcado antecipadamente no ato da posse. Então, já no ato da posse, já tira o calendário para o ano inteiro das reuniões ordinárias. Artigo 15. Os representantes do aluno terão sempre direito ao voto, salvo nos assuntos que, por força legal, sejam restritos aos que estiverem no gozo da capacidade civil, tá? Lembrando aquele detalhe lá da idade, né? Dos 12 anos, maior de 18 anos. Artigo 16. Os conselheiros suplentes poderão participar de todas as reuniões com direito à voz e sem direito a voto, salvo quando estiverem substituindo o conselheiro efetivo. E artigo 17. O conselho de escola poderá se reunir a qualquer tempo em caráter extraordinário, mediante convocação por escrito, tá? Então, só voltando lá no 16, o suplente pode participar? Pode, só que aí quando ele está na condição de suplente, ele não tem direito ao voto, obviamente, mas se ele substituir alguém, sim, aí ele tem a alternativa, aí assim, com direito ao voto. Inciso 1, do diretor de escola, tá? Então, artigo 17, pode convocar em caráter extraordinário, mediante convocação de quem? Do diretor da escola ou de 1/3, né, inciso 2, dos conselheiros efetivos em requerimento dirigido ao presidente, especificando o motivo da convocação, tá? Então, tem que justificar por que está fazendo essa reunião extraordinária, certo? Se o tema é realmente urgente, se pode, é necessário fazer, né? Não pode ser reunir por reunir, né? Tem. Parágrafo 1. A convocação por escrito de que trata esse artigo deverá chegar individualmente a cada conselheiro efetivo ou suplente, no mínimo 72 horas antes da reunião. Mais um número aí. Reunião extraordinária, no mínimo 72 horas antes, tá? Para a pessoa poder se programar, certo? Parágrafo 2. A reunião extraordinária do Conselho de Escola far-se-á sempre segundo a pauta para a qual foi convocada, com ciência antecipada dos conselheiros. Então, convocamos uma reunião extraordinária para tratar, por exemplo, de um problema que ocorreu na escola. Aí, essa reunião não pode virar, vamos aproveitar e falar disso também. Por quê, gente? Isso é que destrói uma reunião, né? Você não ter uma pauta, você não ter uma organização, aí começa a querer falar de tudo, aí perde o foco, perde, né? Como tudo na vida, foco, gente, é essencial. Foco no concurso. 3. As reuniões extraordinárias, parágrafo 3, né? Só poderão ser convocadas para horário idêntico ao estabelecido para as ordinárias. Então, aqui, ó, não pode ser fora desses horários, tá? Que foi estabelecido lá para as ordinárias. Artigo 18. O conselheiro efetivo que faltar a 2 reuniões sucessivas sem justificativa por escrito, tá? Se ele faltar com justificativa, ok, mas sem justificativa por escrito, deverá ser substituído por seu suplente mediante exoneração e convocação por escrito do diretor da escola. Artigo 19. As reuniões do Conselho de Escola deverão ter sempre sua pauta aprovada no início da mesma
e suas deliberações deverão constar de ata lavrada em livro próprio para esse fim e rubricadas por todos os conselheiros presentes, né? Então aí é o registro da reunião, a organização, né? Você tem uma pauta aprovada, as deliberações. Parágrafo único, as atas deverão ser sempre divulgadas à comunidade escolar e com cópia afixada em local visível ao público externo. Aí é a questão da transparência, né? Alguém quer saber alguma informação, vai lá, a ata está lá, é pública, certo? Artigo 20. As reuniões serão realizadas em primeira convocação com a presença da maioria simples dos membros do conselho, né? Então, você tem lá um conselho com 9, maioria simples, são 5 é a maioria, tá? Ou em segunda convocação, 30 minutos após, com qualquer quórum, né? Então, segunda convocação, aí já com qualquer quórum. Artigo 21. As deliberações do Conselho de Escola deverão ir a voto, desde que estejam presente a maioria simples dos conselheiros. Então, para ir a voto, tem que ter a maioria simples. Parágrafo 1. Cada conselheiro terá direito a um voto. Parágrafo 2. Em caso de empate alguma votação, cabe ao diretor de escola exercer o voto de desempate. A gente fala que é o voto de Minerva, né? Então empatou lá 4-4. Quem é que decide? O diretor. Fala, ó, pumba, né? É como presidente de câmara, né? Só vota no desempate, né? Então empatou lá, pô, quem desempata é o diretor de escola. Artigo 22. Poderão ser convidados membros da comunidade, representantes de organismos da área de abrangência ou não, para ajudar nas reflexões do conselheiro, sempre que o assunto da pauta permita. Então, está tendo vamos supor, a escola quer reunir, porque nós estamos tendo muitos problemas emocionais, né, de ordem emocional, nos anos finais, né? Isso é uma realidade que eu vivi e tal. Assim, alunos com depressão, com ansiedade, né, com comportamentos, falando de coisas tristes, falando de suicídio, enfim. E aí nós vamos chamar um especialista, vamos chamar um psicólogo, né, porque nós estamos preocupados, que ação nós devemos tomar, como que a gente deve agir. Então nós reunimos o conselho mediante essa nossa preocupação com esse assunto. Aí que é um assunto, por exemplo, que envolve uma área da psicologia, né, da medicina, enfim. E aí nós convidamos uma pessoa para ajudar nas reflexões, né? Então, isso é importante também, tá? Porque o assunto permitia, percebe? Capítulo 5 das disposições gerais, artigo 23, a existência e o funcionamento regular do Conselho de Escola são, em última instância, de competência do diretor da escola. Então, ele tem que trabalhar para que isso aconteça, né? E aí, aquelas normativas finais, né? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições contrárias, enfim. E assim a gente termina. É uma lei tranquila, né? Como eu sempre falei para vocês, prestem bastante atenção nos dados, nos números, porque é isso que as bancas gostam de perguntar. E se você entendeu a lei, a ideia da lei geral, isso já é um bom sinal, mas faça aquilo, anote, e quando estiver próximo da prova, gente, faça suas revisões, né, faça seu cronograma de estudo, quando estiver próximo da prova, essas anotações são fundamentais, tá? Porque elas estarão de forma mais resumidas e vão acender na sua mente aquelas informações necessárias para o dia da prova, para que você acerte as questões, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.